Olá, iremos apresentar gestão de stakeholders e comunicação em projetos de TI. Nosso grupo, Pedro Henrique, Pedro Vinícius, Rodrigo Vasconcelos e Simvaldo Piscinati. Sou Pedro Vinícius e irei iniciar a apresentação do nosso tema, gestão de stakeholders e comunicação em projetos de TI, que são dois elementos fundamentais para qualquer projeto tecnológico. Antes de falarmos sobre gestão de stakeholders, é importante entender o que é um projeto de TI. Um projeto de TI ele consiste em um conjunto de atividades planejadas para desenvolver, implementar ou melhorar soluções tecnológicas, como sistemas, aplicativos, redes ou infraestrutura de tecnologia. Dentro desses projetos, existem diversas pessoas e organizações que podem influenciar ou ser influenciadas pelos resultados alcançados. Essas partes interessadas são chamadas de stakeholders. Os stakeholders podem ser internos, como gerentes, analistas e desenvolvedores, ou externos, como clientes, fornecedores e usuários finais. Cada um deles possui necessidades, expectativas e interesses diferentes em relação ao projeto. A gestão de stakeholders tem como objetivo identificar essas partes interessadas, compreender suas expectativas e garantir que elas sejam adequadamente envolvidas durante todo o ciclo do projeto. Uma gestão eficiente dos stakeholders contribui para reduzir conflitos, melhorar a tomada de decisões e aumentar as chances de sucesso do projeto. Após essa introdução, veremos como identificar e analisar os stakeholders, a importância da comunicação em projetos de TI e as estratégias para manter essas partes interessadas engajadas durante todo o desenvolvimento do projeto. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo, vou explicar essa parte agora de como identificar os stakeholders, essa parte de identificação e análise, certo? Nesse primeiro slide agora, o foco é mostrar como identificar os stakeholders em projeto, ou seja, as pessoas, áreas ou grupos que podem vir a ser influenciados ou ser impactados pelo nosso projeto. O primeiro passo é mapear o contexto, entender qual que é o objetivo do nosso projeto, quais as áreas estão envolvidas e qual problema precisa ser resolvido, certo? Depois que a gente já tem tudo isso, é importante a gente listar as partes interessadas, como clientes, equipe interna, os gestores, os fornecedores ou outros grupos relacionados ao contexto do nosso projeto. Em seguida, esses stakeholders devem ser classificados como internos ou externos, para facilitar a comunicação e entender o nível de participação de cada um. Isso aqui já é planejando como é que vai funcionar a nossa comunicação com esses stakeholders. Por fim, é necessário documentar os interesses, expectativas e necessidades de cada stakeholder, porque isso ajuda a evitar falha de comunicação e melhora da tomada de decisão, certo? Essa identificação, ela deve começar logo no início do projeto, mas precisa ser revisada ao longo do tempo, né, ao longo do projeto, porque novos stakeholders podem surgir ou não, né, mas ao longo do projeto pode ser que surja alguma coisa, é importante a equipe estar antenada a isso, certo? Tá, eu vou apresentar agora nesse slide, então, essa matriz de análise, que ela é basicamente uma matriz que compara poder com interesse. Basicamente, ela é uma ferramenta usada para classificar os stakeholders, né, dividir em 4 grupos e definir a melhor forma de comunicação com cada grupo. Esses 4 grupos são alto poder, alto interesse, alto poder, baixo interesse, baixo poder, alto interesse e, por último, o quarto grupo, baixo poder e baixo interesse, certo? Começando pelo primeiro grupo, é o grupo que tem alto poder e alto interesse. Esse grupo ele precisa ser gerenciado de perto, porque ele tem grande influência, ele está diretamente envolvido com o projeto, né? Muitas vezes envolvido com incentivo financeiro, às vezes é um grupo de gestão, né? O grupo é tipo o C-level, né? Certo? E aí nós temos então o segundo grupo, que é o grupo de alto poder e baixo interesse. A estratégia agora é manter esse grupo satisfeito, comunicando eles somente o necessário, sem sobrecarregar eles com detalhes, certo? O terceiro grupo, de baixo poder, mas alto interesse, ele deve ser mantido informado, porque acompanha o projeto e precisa entender as principais decisões do projeto, certo? Provavelmente a gente está falando aqui do grupo, as pessoas que vão utilizar desse sistema, desse projeto,
E por isso eles precisam estar sempre antenados e entender como é que vai funcionar ali o sistema, certo? E aqui nós temos então o grupo, o quarto e último grupo, que é o grupo com baixo poder e baixo interesse. Nesse grupo aqui, basicamente, basta monitorar ele, acompanhar sem dedicar o esforço excessivo. É isso. Essa matriz, então, ela ajuda a organizar a comunicação e evita que todos os stakeholders sejam tratados da mesma forma, certo? Assim, a gente evita sobrecarregar um ou informar pouco o outro grupo e a gente, assim, organiza e mantém satisfeitos os nossos stakeholders. Prazer, eu sou o Simvaldo e, dando continuidade à nossa apresentação, vou apresentar sobre os contextos de comunicação entre os projetos de TI, que é uma parte muito importante dentro de todo o projeto. A gente costuma dizer que o nosso meio de comunicação funciona justamente como o sistema nervoso de qualquer projeto. A gente pode ter arquitetura de software boa, pode ter o código limpinho, pode ter uma equipe técnica muito boa, mas se a comunicação falhar, consequentemente o projeto não vai entregar 100% do que ele poderia ser. Principalmente levando em conta que projetos de alta complexidade tecnológica e que possuem transformações constantes, ou seja, são muito mutáveis, eles exigem que a informação flua de uma forma correta e de uma forma fluida. E para desenvolver o tema, eu gostaria de informar sobre alguns tipos de canais de comunicação que a gente usa dentro de um projeto. Não são todos, a variedade é muito grande, mas elas são os principais e é o que é usado nas principais instituições tecnológicas e principalmente dentro de todos os projetos de TI. A primeira são os canais formais, que são aqueles relatórios constantes, e-mails, atas de reunião e documentação oficial do projeto. Esse tipo de comunicação ele não costuma ser muito rápido, mas ele é muito eficiente e serve principalmente para funcionar como se fosse um log de acontecimentos. É ele que vai registrar os principais acontecimentos do projeto e formalizar eles. De outra forma, temos os canais ágeis, que são Slack, Teams, reuniões diárias e quadros Kanban. Esse tipo de comunicação ele não é feito para ser extremamente complexo nem muito completo. Ele é só um meio de comunicação que formaliza de certa forma, mas que ajuda o time a se integrar muito mais rapidamente e a condicionar erros melhores. E o terceiro meio de comunicação que é muito usado dentro dos projetos de TI são as reuniões estratégicas, que de forma geral são reuniões que são feitas ou semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do tipo de projeto que está sendo feito. E são reuniões que servem para marcar pontos de partida, pontos de salvamento, entre aspas, ponto de salvamento, e geralmente envolve a reunião também com os stakeholders. E para continuar minha apresentação, falamos muito sobre como uma boa comunicação e uma boa gestão pode influenciar positivamente no projeto. Agora eu vou falar um pouco sobre como a má gestão e a má comunicação pode influenciar negativamente em um projeto. Geralmente essas consequências negativas, elas são problemas pequenos que se tornam muito grandes ao ponto de serem irreversíveis. E normalmente se passam por 4 fases. A primeira, na falta de comunicação, é o escopo mal definido, onde não se define exatamente o que o projeto se trata. O segundo caso, os atrasos e retrabalhos, geralmente são consequência do primeiro. Justamente por não ter um projeto definido, as pessoas não sabem o que fazer e isso gera muitas refações. Perda de confiança também é uma consequência dos outros 2 erros, já que depois de fazer muitas refações, o programador ou designer ou qualquer parte envolvida dentro do projeto não consegue exercer seu serviço com 100% de qualidade. E o último, que é uma consequência de todos esses, é o projeto cancelado. Aí se torna irreversível, já que o projeto já não vai ter mais andamento justamente pela quantidade de refações ou pelo projeto ou pelo escopo mal definido. Bom, e para finalizar, a gente tem que entender que não basta apenas identificar quem são os stakeholders. A gente precisa manter eles engajados. E a gente faz isso através de uma comunicação regular, usando relatórios de progresso e reunião de status, promovendo a participação ativa deles nas decisões chaves, o que cria um senso de responsabilidade compartilhada. Um ponto crucial nessa etapa é a gestão de expectativas. A gente precisa deixar muito claro o que será entregue, os prazos e quais serão os recursos utilizados. Quando a gente alinha isso, a gente evita frustrações e garante que todos continuem apoiando a iniciativa.
E para concluir, a gente pode afirmar que os stakeholders são um fator determinante para o sucesso do que a gente está desenvolvendo. Em projetos de TI ou desenvolvimento de sistemas, por exemplo, o sucesso não vem apenas de aplicar uma boa tecnologia ou escrever um bom código. Ele é, acima de tudo, o resultado de boas relações humanas e de uma comunicação eficaz.